Lucas 9, eu quero ler com você os versículos de 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. A palavra do Senhor para nós nessa manhã que nos diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Deus eterno, fala conosco nessa hora e ministra aos nossos corações. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja tratando e cuidando das nossas vidas para que sejamos bons discípulos do Senhor. Nossa necessidade é grande, Senhor. Vivemos num tempo, Pai, que é extremamente complicado. Mas cremos no Teu poder e na Tua graça. Cremos no Teu amor e nas Tuas boas mãos agindo sobre nós. Por isso te agradecemos pela Tua palavra lida e te pedimos que o Senhor faça com que ela seja guardada nos nossos corações, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, se você fechou, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar nesse capítulo de Lucas. Meu irmão, quando você recebe uma palavra um tanto quanto contrária ao que você de repente esperava ouvir, ou alguma coisa que você ouve de alguém que não é tão agradável aos seus ouvidos, qual é a tua reação? Quando nós, dentro da igreja, ou às vezes em outras situações, ouvimos alguma coisa daquele tipo assim, eu esperava um afago e de repente veio um outro tipo de palavreado. Esperava ser mais bem tratado, esperava ser mais bem cuidado. Hoje pela manhã eu quero trazer uma meditação para os nossos corações, uma palavra devocional que tem a ver com essa questão e com a pergunta: o que é ser discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo? É lógico que a pergunta vai trazer uma infinidade de respostas. O discípulo é aquele que segue, o discípulo é aquele que aprende, o discípulo é aquele que serve ao seu Senhor, o discípulo é aquele que vai sendo capacitado para desenvolver a caminhada de Jesus aqui nessa terra, buscando aqueles que são salvos até o retorno de Jesus. O discípulo é aquele que vai se tornando a figura de Cristo e vai sendo capacitado por Ele a ser visto como Jesus Cristo. Mas também o discípulo, meu irmão, é aquele que, à luz desse capítulo 9 de Lucas, vai sendo tratado por Jesus e, por vezes, sendo repreendido por Jesus na busca por poder aprender e viver o evangelho da salvação. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para que eu e você, nesses dias, irmãos, que as coisas andam tão complexas, a gente veja que muitas vezes, quando recebemos uma palavra que vai ao contrário daquilo que queremos ouvir, nós temos que aproveitar essas palavras e trazer ao nosso coração uma oração, uma petição a Deus de que nos revele aquilo que de fato deve ser tratado e cuidado em nós. O cristianismo tem, em uma das suas nuances, a questão de que aquilo que nós recebemos como senso comum, como dureza, pode ser muitas vezes uma ferramenta na mão do Senhor para nos cuidar e nos tornar mais fortes. Interessante você olhar para esse capítulo então e a gente olhar dentro da palavra de Deus como isso se desenvolve. Volte a página aí,
no início desse capítulo para que a gente veja algumas coisas. O Evangelho de Lucas é muito interessante porque você pode trabalhar esse Evangelho de diversas formas. Uma delas é que cada capítulo, por si só, pode ser desenvolvido com uma única temática. E hoje, olhando essa questão de aprendendo a ser um discípulo, nós vamos trabalhar um pouquinho, dentro desse tempo que a gente tem, o capítulo de número 9 de Lucas. Interessante que o capítulo começa com um comissionamento de Jesus Cristo. Ele vai repetir isso no capítulo 10, mas no capítulo 9, ele envia os seus discípulos a saírem pelas aldeias, pelas vilas, e ele diz algumas instruções que eles deveriam observar, mas do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos que Jesus lhes dá essa ordem. Saiam, vão pelas cidades, preguem o reino de Deus, curem enfermos, libertem as pessoas espiritualmente, expulsem demônios, hajam de fato revestidos pelo poder que eu estou dando a vocês. E eles vão. E aí, irmãos, nós vamos vendo que nesse ínterim, entre eles saírem e começarem a agir, o próprio imperador da época, ou o juiz daquela região na época, Herodes, fica assustado com a ação deles. A partir do versículo 10, nós vemos que os discípulos agora regressam. E aí, irmãos, quando eles regressam, eles vão recebendo não aquelas palavras mais, digamos, de incentivo de Jesus Cristo. Eles saíram, obedeceram ao chamado e à ordem de Jesus. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus estava mandando, mas quando eles regressam, a gente começa a ver que Jesus parece que vai lhes apertando um pouco mais, como que se fosse aumentando o poder de sintonia deles, fazendo com que mesmo satisfeitos com aquilo que acontecia, eles observassem que ainda tem coisa mais para ser feita, há degraus a serem alcançados. E aí, irmãos, eu quero tratar com você por blocos algumas coisas que eu vejo Jesus fazendo com seus discípulos, e que eu e você precisamos ser moldados também quando essas coisas acontecem conosco. Veja que do versículo 12 até o versículo 17, Jesus, quando recebe aqueles irmãos, começa a ver um dos resultados dos seus trabalhos. Uma multidão começa a segui-los. Começa a juntar gente querendo ver Jesus, ouvir Jesus, ser tocado por Jesus. E é interessante que Jesus mesmo não toma a iniciativa, mas ele diz para os seus discípulos, olha, alimenta esse povo, dá a eles o que comer, trata desse povo. E aí nós vemos uma história que a gente conhece bem, que é a da multiplicação dos pães e peixes, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus dá aos seus discípulos a responsabilidade primeira para que seja alimentada aquela multidão. E eu vejo, irmãos, que mesmo quando os discípulos estão convictos que eles não tinham aquela capacidade, Jesus lhes diz, faça. Às vezes, irmãos, nós colocamos certas situações e colocamos certos empecilhos para algum ministério, para algum chamado, para algo que Deus nos dá, dizendo, eu não sou capaz, isso é grande demais para mim, e colocamos N situações que nos impedem. Mas é interessante que Jesus trabalha com aqueles irmãos do passado, dizendo para eles, olha, alimentem essa multidão. O versículo 13 diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Interessante que Jesus, depois, naquele momento em que ele ouve a palavra dos discípulos, dizendo que era muita gente, que não bastava muito dinheiro para que eles fossem alimentados, Jesus então ensina a seus discípulos que ele lhes entrega uma ordem, mas ele está junto com eles para que aquilo ali seja realizado. Você, meu irmão, que é um discípulo de Jesus, lembre-se que o Senhor te dá certas situações na igreja e você de repente diz, isso não é para mim. Não tenho esse chamado, essa capacidade. Mas uma coisa que eu aprendo nesse texto, olhando esse texto da multiplicação, é que Jesus, quando nos dá um chamado,
Ele não nos diz que vamos exercer aquilo sozinhos, pelo contrário, Ele entra conosco na batalha. Ele vem e fala, graças a Deus, porque o Senhor tem me dado essas coisas, e começa a distribuir os pães. Jesus começa a distribuir, e o resultado disso é sobrenatural, porque de 5 pães e 2 peixes, uma multidão, segundo o texto, de 5.000 homens, não era contados mulheres e crianças, então muitas pessoas são alimentadas pelo poder do Senhor. Nem sempre o Senhor vai nos dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele nos dá, aprendamos a receber para que sejamos cuidados e tratados por Ele. O texto avança, meus irmãos, e parece que um momento depois, Jesus está à parte agora com seus discípulos. Veja que o capítulo vai tratando aqui agora sobre, hoje pela manhã, o foco é no trato com os discípulos. E os versículos 18 a 22 trazem mais um momento. Jesus pergunta para os seus discípulos, o que esse povo está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos vão dizer, olha, uns dizem que você é como Elias, outros dizem que você é como um dos profetas. E Jesus lhes diz então, e vocês? Quem vocês entendem que eu sou? Pedro vai e chega logo à frente. E ele mostra que ele tem até mesmo nesse momento aqui uma convicção maior do que a da multidão, porque ele diz, tu és o Cristo, tu és o dono de todas as coisas, tu és o ungido de Deus. E aí, irmãos, a gente vê que embora Jesus reconheça aquilo ali, Jesus trabalha com aqueles irmãos dizendo, olha, vocês não devem contar isso para ninguém agora. Porque ainda há muita coisa para acontecer no meu ministério, inclusive a minha morte. E eu aprendo nesse texto, meus irmãos, que Jesus está falando com eles e fala conosco também, seja sábio e viva dentro da necessidade do momento. Embora reconheçamos, e Pedro reconhece que aquele era um ungido de Deus, o Todo-Poderoso, ali, naquela hora, era a hora apenas de servir e caminhar com Jesus. Ainda que as nossas convicções, ainda que o nosso entendimento vá além dos demais, Jesus está dizendo, vamos caminhar com a multidão. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que ser discípulo do Senhor dentro da igreja, muitas vezes implica em que a gente reduza o nosso passo, volte alguns passos atrás para que nós levemos mais pessoas a confessar Jesus como nós confessamos. Como igreja do Senhor, ainda que você seja extremamente espiritual, ainda que você esteja lá na frente em muitas coisas, é preciso às vezes voltar e buscar outros irmãos. O texto continua, mas alguns dias se passam, e aí Jesus chama de novo, irmãos, o grupo que está lhe ouvindo. Aqui vai além daqueles 12. E dos versículos 23 a 27, outro texto que você conhece bem, Jesus vai dizer para aqueles discípulos, olha, é necessário, se vocês querem me seguir, que vocês tomem certas atitudes. A maior delas é vencer a você mesmo, por amor de mim, Jesus. Vença as suas opiniões, vença os seus medos de pessoas, vença aqueles incômodos que você carrega e até mesmo as suas objeções a tantas coisas. Se você quiser me seguir, vença a si mesmo. E eu não estou dizendo que isso seja fácil. Jesus diz, tome a sua cruz, e ele coloca o nome cruz em algo que é realmente comparado a isso. Morra para você. E é interessante você observar isso à luz, irmãos, do que é a igreja hoje, porque a gente vê o quanto é difícil a gente se reduzir para que a opinião, a palavra, a verdade do Senhor sobressaia as nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, a gente não vem para dentro da igreja carregado de eu acho, carregado de eu quero, carregado de não gosto. E não gosto do fulano, não gosto daquele jeito, não gosto de Beltrano. E assim a gente vem com a mochila cheia. E Jesus disse, se você quer me seguir, pega a sua mochilinha e deixa de lado.
tome a sua cruz, tome aquilo que muitas vezes é indigesto, mas se você quer me seguir, esse é o caminho. Interessante, meus irmãos, que Jesus, no final, no versículo 27, ele vai dizer que até mesmo alguns naqueles dias nem passariam pela morte em si, mas já veriam o reino de Deus em suas próprias vidas. Ele não está falando de imortalidade, mas ele está falando de a pessoa de fato se sublimar a tal ponto que ela vai ver o reino e viver o reino na sua plenitude. Nesses nossos dias, irmãos, em que a gente vê tanta desconfiança por conta de tamanha quantidade de igrejas e palavreados que nós vemos por aí, se nós queremos andar atrás de Jesus, uma das premissas é vencer a si próprio. Vencer o meu ego, vencer os meus desejos, vencer a nossa vontade. Se você está acompanhando, logo depois, o texto diz que 8 dias depois dessas palavras, Jesus está no monte orando com os seus discípulos. E aí é interessante, irmãos, que a partir do versículo 28 até o versículo 56, em 6 momentos, a gente vai vendo, irmãos, que os discípulos são reprovados. Opa! Mas não foram eles que foram comissionados agora há pouco para expulsar demônios, para irem de aldeia em aldeia, para exercer a autoridade do reino? Não deveriam eles estar numa caminhada progressiva e sendo cada vez mais incentivados por Jesus? Não deveríamos eu e você, a cada vez que estamos na igreja, receber um afago como que nós ouvíssemos assim: meu irmão, que coisa boa, você aqui, que coisa maravilhosa, você está ganhando cada vez mais pontos. E aí a gente vê e ouve certas coisas que não nos agradam, e aí a gente vê um irmão que por uma dificuldade ou por uma situação extrema fala alguma coisa que machuca o nosso coração, pois aqui nós vamos ver Jesus por 6 vezes reprovando os seus discípulos. E eu queria chamar a atenção para cada uma delas, para você ver o que vai sendo ou dito ou mostrado pelos discípulos. A primeira questão está aí, dos versículos 28 a 36, Jesus sobe no monte para orar com aquela turma. O texto diz que haviam pelo menos 3 dos discípulos ali. E é interessante, irmãos, que o versículo 33 vai mostrar que Pedro, depois de ver um grande milagre, que é a figura de Moisés e a figura de Elias aparecer do lado de Jesus, Pedro lhes diz para Jesus: mestre, que coisa boa estarmos aqui. Então vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser a sua, a outra de Moisés, a outra de Elias. Ele nem pediu tenda para ele. A questão era o poder, a questão era a unção. Mas olha o que o texto diz logo em seguida: não sabendo, porém, o que dizia. Discípulo do Senhor, vendo milagres, vendo aquilo tudo acontecer, mas a sua boca nessa hora não fala de sabedoria. Essa é a primeira vez, irmãos, que a gente vai vendo nesse bloco. Jesus então vai dizer para ele: Pedro, eu, você, os demais, nós vamos descer, continuar nosso ministério. Interessante que o próprio Espírito do Senhor diz para aqueles irmãos: ouçam-no, a ele ouvi, ouçam-no. Os discípulos descem. Irmãos, um jovem possesso é a próxima situação que acontece. Interessante que o pai daquele jovem vai chegar a Jesus e mostrar, irmãos, no versículo 40, que os seus discípulos não tiveram autoridade para expulsar aquele demônio. Essa é a segunda reprovação que a gente vê. E isso, à luz do que aconteceu lá no início desse capítulo, pode ser um tanto controverso. Porque agora o discípulo de Jesus, comissionado por ele, não exerce o poder que de fato estava sobre ele. E o versículo 41 vem com uma palavra tensa de Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando
até quando estarei convosco e vos sofrerei? Há uma questão de incredulidade aqui, irmãos, e há uma questão também de consagração do discípulo de Jesus. O Senhor tem colocado a mesa à nossa frente, mas nós precisamos nos apropriar dela. O discípulo do Senhor aqui, ele toma de fato como que um grande rebote daquela situação. E aí Jesus resolve o problema mais uma vez. Quando o jovem estava chegando perto de Jesus, o espírito imundo se manifesta e Jesus o repreende, demonstrando que de fato nele está a autoridade suprema. Mas a palavra para o discípulo fica marcada. Interessante que logo depois, Jesus vai falar, no meio daquele povo se maravilhando, Jesus vai começar a falar mais algumas palavras por ele. E aqui, irmãos, no versículo 45, a gente vê que Jesus vai mostrando que eles ainda não entendiam de fato qual era o ministério do Senhor e qual a necessidade que eles tinham. A necessidade que eles tinham de ver se cumprir o plano de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós nos maravilhamos com algo que Jesus faz nas nossas vidas, ou através de nós, mas nem sempre nós vamos amadurecendo ao ponto de dizer que amanhã é outro dia, amanhã há novas coisas, amanhã eu tenho que estar tão ou mais consagrado do que hoje. Versículos 46 a 48, nós vemos mais uma palavra contrária aos discípulos. Interessante que agora a questão não é velada, mas ela é escancarada. Quem será o maior? Quem é o discípulo mais famoso? Quem é aquele que de fato é o segundo na hierarquia dos discípulos ali? E aí Jesus lhes diz mais uma vez, se você quer ser o maior, aprenda a ser como uma criança. Se você quer ser aquele que tem toda a proeminência, aprenda com aquele que é mais dependente, mais humilde, aquele que não tem nenhuma arma para se defender, aquele que não tem nenhum tipo de situação que ele possa colocar entre si e o perigo. A criança depende de todos. Se você quer ser o maior, aprenda a ser exclusivamente dependente do Senhor. No verso 50, irmãos, Jesus traz mais outra palavra. Interessante que às vezes nós vemos pessoas agindo e porque estão distantes de nós, nem sempre nós compreendemos. E Jesus aqui, numa palavra de repreensão, ele diz: não proíbam que outros ajam em meu nome. E a lição que fica, meu irmão, é: se alguém não está perto de você, não significa que essa pessoa está contra você. Se alguém está distante, agindo em outro lugar, num outro momento, num outro ministério, numa outra igreja, enfim, não significa que vocês são inimigos. Pelo contrário, seja atento àquilo que Deus fala, seja atento de novo, não às suas perspectivas pessoais, mas àquilo que é a vontade do Senhor. Senhor, tem alguém que estava expulsando demônios, mas porque não andava com a gente mandou parar. E Jesus diz: não façam isso. As ações, as atitudes vão demonstrar de fato se ele está conosco ou contra nós. E, irmãos, nós vamos ver que logo depois Jesus vai fazer um retorno, e o desejo de Jesus é de voltar para Jerusalém. O versículo de número 51 diz assim, que completando os dias em que ele deveria ser assunto aos céus, ele manifestou pela sua face, no seu semblante, uma vontade realmente decidida de ir para Jerusalém. O que vai acontecer, irmãos, logo depois? Os samaritanos, um povo que era meio irmão dos judeus, não recebem aquele grupo. E aí nós vemos os dois filhos de trovão, Tiago e João,
os dois irmãos, e eles chegam para Jesus e colocam de fato todo o peso de dizer: Senhor, quer que a gente resolva esse problema? Quer, Senhor Deus, que a gente mande descer fogo do céu para os consumir? Interessante olhar a perspectiva desses dois aqui, porque se você olhar uns versículos anteriores, você vai ver que eles não conseguiram expulsar um demônio. Se você olhar em outros momentos, eles queriam a questão de ficar lá em cima, e agora eles têm um súbito de uma autoridade repentina. E quando eu fico imaginando isso na minha cabeça, tem hora que me dá um pouco de vontade de rir, porque eu imagino aqueles dois extremamente valentes naquela hora. Deus quer que a gente manda descer fogo do céu, consumir essa turma de infiéis. E aí Jesus lhes diz assim: para. Versículo 45. Vocês não sabem de que espírito sois? Vocês não sabem quem vocês estão servindo? Vocês não sabem com quem vocês estão andando? Vocês não sabem que vocês são meus discípulos? E aí, irmãos, a gente vai ver que muitas vezes, quando as pessoas estão empolgadas com o poder que elas julgam ter, mesmo que tenham autoridade no Senhor, às vezes, mesmo cheio de unção, a boca fala algumas coisas que são complicadas. E isso serve para mim e para você também nessa manhã, irmãos, porque às vezes nós colocamos certas palavras que são palavras que não vão trazer bênção para outras pessoas. E palavras que o Senhor não nos mandou falar, ainda que tenhamos autoridade para dizê-las. Aí nós vamos chegar nos versículos 57 a 62, que é uma espécie de corolário, um resumo muito bem feito, uma palavra, irmãos, que vai mostrar de fato o que Jesus quer ensinar para mim e para você nessa manhã, e que vai resumir o que está nesse capítulo todo. Você vai ver aí, meu irmão, que nos versículos 57 e 58, uma pessoa vai até Jesus, de súbito, no seu ímpeto, no seu desejo. Ele age naquela hora, meu irmão, por uma decisão que ele toma, intempestiva talvez, mas aí vem a contrariedade. Jesus diz para ele assim: olha, as aves têm o seu lugar, tudo na natureza tem a sua situação definida, mas quem quer andar comigo, quem quer me seguir, tem que saber que eu, nesse tempo, não tenho nem aonde colocar a minha cabeça e descansar. Se você vem atrás de mim preocupado com situações da sua vida pessoal, repense se é isso mesmo que você quer. E eu vejo discípulos sendo nessa hora exortados, irmãos, quando eu penso que nos nossos dias, muitas vezes nós vamos até o Senhor, queremos andar atrás de Jesus, queremos andar com Jesus, mas não podemos ouvir alguma palavra que seja destoante daquilo que eu quero. Jesus, eu vou para onde o Senhor for. Pode contar comigo, eis-me aqui. Mas aí o Senhor coloca exatamente uma situação assim: olha, você está preparado para viver algumas expectativas que não são as que você quer? Você já pensou que algumas pessoas vão te virar o rosto e dizer assim: com crente eu não lido, não converso, isso é uma raça que eu não tolero? E eu já ouvi isso. Essa é aquele que vai até Jesus, mas depois Jesus chama um outro. E todo domingo nós pregamos e chamamos e buscamos pecadores e clamamos para que pessoas se voltem para o Evangelho. Mas aí quando Jesus chama, o cidadão que ouve começa a negociar com Jesus. Ele coloca uma cláusula para servir ao Evangelho. Ele coloca que a prioridade dele não é bem essa do Evangelho. E Jesus então coloca que o que é prioridade é de fato pregar e andar segundo a vontade de Deus. Jesus diz para aquele homem que o curso da história, meu irmão, está traçado por Deus.
Deus já tem todas as questões resolvidas e quanto mais a gente vai obedecendo, mais essas situações vão se clareando. E por fim, meu irmão, nos versículos 61 e 2, a gente vai vendo que mesmo quando a gente demonstra desejos que são muito sublimes, desejos vão mostrando que o nosso coração, quando é desnudado, a gente tem sonhos bonitos até, mas Jesus vai mostrando que a urgência do reino é bem maior do que as nossas situações mais pessoais e importantes. Quando a gente perguntou no início o que é ser discípulo, a gente trouxe uma resposta: ser um seguidor de Jesus. Ser atento às suas colocações, às suas ordens, ao seu ministério. Mas é interessante, irmãos, como nesses dias, quando a gente vê algumas questões que nos magoam ou traz algum tipo de complicação para o nosso entendimento, a nossa tendência é se afastar. O que eu aprendo com a palavra do Senhor nessa manhã é que se eu quero ser um discípulo do Senhor, eu devo me preparar a cada dia, irmãos, para ser de fato, às vezes passado na moenda, às vezes apertado em algumas situações, porque o que o Senhor requer de nós é excelência, é compromisso com Ele maior do que compromisso comigo mesmo. É compromisso com Ele, sabendo que da minha família Ele vai cuidar, dos meus negócios Ele vai cuidar, das minhas necessidades Ele sabe todas elas e está olhando por mim. Mas do reino dEle, quando Ele confia em mim, Ele requer que eu faça o melhor. Queria te convidar a curvar um pouco a sua cabeça. Às vezes alguém chega para você e fala alguma coisa que o seu coração não se agrada. Como você tem reagido a isso? Como um discípulo de Jesus, ou como alguém que de repente no seu coração, você não fala isso, eu sei disso, mas às vezes no seu coração você traz, você sabe com quem você está falando? Às vezes no seu coração você traz, poxa, você está cheio de pecado e vem falar comigo. Às vezes no seu coração você diz, não gostei, não quero ouvir isso. Às vezes quando o Senhor te coloca em situações que são tanto quanto desconcertantes, complexas, às vezes você quer cuidar de alguém e esse alguém, ao invés de ser cuidado, te traz uma situação completamente desnecessária. Como nós reagimos? Esse é um tempo que as pessoas têm buscado muito a sua justiça pessoal, mas poucos têm buscado a justiça do Senhor. Ser discípulo é buscar sempre a justiça de Deus, mesmo que às vezes nós é que sejamos os justificados, cuidados, às vezes um pouco apertados, às vezes até machucados. Senhor, nós te louvamos nessa hora e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a vencer o mal, para a glória do teu nome. Jesus, quantas vezes, Senhor Deus, nós temos sido impactados com as palavras desses dias, buscamos, ó Deus, direitos sobre todas as coisas, mas, ó Deus, nem sempre nós avançamos sobre os nossos deveres e sobre os compromissos aliançados contigo que nos são colocados. Eu peço nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja. O Senhor abençoe, ó Deus, o teu povo aqui, ó Pai, para que nós sejamos fortalecidos pela tua palavra. Deus, é verdade que a gente ouve tanta coisa que nos desagrada, mas, Senhor, que no meio de todas as situações que nós enfrentarmos, a tua boa mão, ó Deus, esteja tratando e nos forjando homens e mulheres segundo o teu coração. Porque o Senhor Jesus foi tratado com todo o desrespeito possível. O Senhor foi ultrajado, mas o Senhor não voltou atrás por amor de nós. Por amor ao Pai, por amor ao teu ministério, Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe conosco dessa forma. Não só hoje, ó Deus, mas que a cada dia, nós lendo a tua palavra, sejamos ensinados e educados por ela.
quero te orar, ó Deus, ainda por esse irmão, essa irmã que talvez já há muito tempo tem carregado uma mágoa no seu coração e não se liberta disso, porque talvez, ó Deus, tenha buscado e está buscando uma forma de ser justiçado que não vem do Senhor. Tenha misericórdia e trata, Deus, nessa manhã. Limpa a nossa alma para a glória do Teu nome. Essa, Deus, é a oração realmente crendo que o Senhor pode muito mais do que aquilo que nós falamos. O Senhor pode muito mais porque o Teu poder é superior a todas as nossas expectativas. Cuida de nós, ó Deus. Perdoa-nos os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Para a glória do Teu nome é que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.